Localize por gentileza um salmo bastante conhecido. Um salmo que Asaf escreveu, salvo engano, um dos mais conhecidos, Salmo 73. Aleluia. Se algum dos irmãos não tiverem Bíblia e quiserem Bíblia, nós temos Bíblia disponíveis para a igreja. Quem não tiver e quiser Bíblia, chame um dos nossos obreiros, que nós temos Bíblia disponíveis para a igreja, tá bom? Glória a Jesus. As Bíblias que nós temos adquirido, elas não têm sido cobrado taxa nenhuma dos irmãos, viu? Alguns irmãos voluntariamente ofertaram, aí é voluntariedade, tá? Mas tem Bíblia disponível para a igreja. Salmos 73. Salmos, como é um inário, ele não tem capítulo, né? É um cântico. Então, Salmos é o Salmo 73. Nós vamos fazer leitura a partir do primeiro verso. Salmo 73, verso de número 1. Eu vou fazer a leitura com os meus irmãos. O texto da palavra de Deus diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Por gentileza, se você puder, diga assim: bom é Deus. 1, 2, 3. Bom é Deus. Isso ficou muito bom. Diga de novo. Bom é Deus. Só mais uma vez. Bom é Deus. Você entendeu na terceira, você disse mais forte na terceira. Para com Israel, para com os limpos de coração. Essa ideia aqui de limpo de coração não significa que não tem pecado, Mateus. Essa ideia aqui é inteiro. Uma pessoa que se entrega para Deus com inteireza. Aquele que é inteiro para Deus. Porque você conhece, tem pessoas que só entregam metade, né? E com Deus não tem negócio. Eu vou te dizer algo sério. Já estou pregando, viu? Estou pregando, né, Caio? Já vai pregando. Vou te dizer algo sério. O diabo aceita a sua metade. O diabo aceita você ficar com o pé aqui na igreja com o pezinho lá no mundo. O diabo aceita. Só que Deus não. Deus te quer por inteiro. Seja a boca de Deus para alguém e diga assim: meu irmão, Deus te quer por inteiro. Diga isso para alguém: Deus te quer por inteiro. Não tem metadinha, viu? Quando a gente era menor, alguém vinha com docinho, você falava metadinha, tinha que dividir, né? Passou por essa fase? Passou. A gente passou por essa fase, a metadinha, né? Dá metadinha aí. Só que com Deus não tem esse negócio não, irmão. Com Deus, Deus quer você por inteiro. O diabo aceita, né? Você ficar uma banda aqui, uma banda lá, mas com Jesus, tá bom? Vamos ler o verso. Meu irmão, esse salmo é lindo. Te garanto uma coisa, aumente sua expectativa. Esse salmo que fala com a nossa alma de uma maneira tremenda. Eu vou ser bem rápido hoje. Hoje é tudo de ceia, nós vamos ceiar. Verso de número 2 diz assim, ó: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Olha que coisa fantástica. Pouco faltou para que escorregassem os meus pés. Verso de número 3: pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Olha, irmão, vamos ser sinceros. Eu acho que cada um de nós já passou por um pouquinho desse sentimento aqui de Asaf. Cada um. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Verso 4 diz assim, ó: porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Em uma outra versão vai dizer sobre a estruturação, né? Eu vou ler o verso 5. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso, a soberba os cercas como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar.
são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Eu vou ler o verso de número 17 para a gente seguir. Verso de número 17 diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Verso de número 19: como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Vou ler o versículo de número 28, irmãos, para a gente finalizar. O texto diz assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Você pode glorificar a Deus com essa palavra? Glória a Deus. Se assente por gentileza, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu vou ser bem objetivo nas palavras a qual o Espírito de Deus comunicou essa grande verdade aqui ao meu coração. O Salmo 73, ele é um salmo que fala muito com a nossa alma. Por quê? É um salmo onde um salmista vai expressar as honestidades que fluem dentro do seu coração. E uma das coisas fantásticas na palavra de Deus, que os homens procuram esconder nas suas biografias, os seus momentos de fraqueza, os seus momentos de deslizes, os seus momentos de desvios. Mas a palavra de Deus é algo tremendo, porque ela nos mostra aonde os homens falharam, aonde os homens retrocederam, aonde os homens tiveram desespero, aonde os homens quase largaram tudo, quase deixaram tudo para trás. E a palavra de Deus, ela nos completa, ela nos transforma. E o Salmo 73, ele foi escrito por esse homem chamado Asaf. E quem foi Asaf? Asaf, ele foi filho de Berequias. E Berequias, ele vinha da linhagem de Levi, ou seja, ele era um levita. Então Asaf também ele era levita. Ele atuou nos dias do rei Davi. O rei Davi, com seu reinado, instituiu uma organização musical. Os cantores agora tinham organização, eles exerciam agora um ministério. O rei Davi, ele montou um legado a partir do livro de 1 Crônicas. Ele montou um legado de músicos. Os levitas serviam nesse contexto de Asaf como nada mais, nada menos do que músicos no templo, na casa de Deus. E o rei Davi havia colocado Asaf como um dos líderes do ministério de louvor, assim junto com Emã e assim junto com Gedutum. Eles lideravam o louvor na casa de Deus. É igual agora, nós entoamos um cântico a Deus, e era eles que colocavam a congregação de pé, era eles quem ministravam as vidas, eram eles quem tocavam os instrumentos. E aquelas vidas que estavam ali sendo ministradas, elas eram tocadas pela ministração. Mas o objetivo era de louvar o único e verdadeiro Deus. Asaf está como líder agora, diante de todo esse cenário. Ele era cantor,
ele era músico, mas Asaf também ele era compositor. Assim como eu falei com os irmãos, Asaf, ele escreveu possivelmente 12 dos 150 salmos que nós temos. Ele escreveu o salmo de número 50 e do salmo 73 até o salmo 83. Quando você lê na sua Bíblia, você vai reconhecer que Asaf foi um homem tremendamente usado por Deus. E com esta fala a gente chega a uma conclusão. Pastor, que conclusão é essa? Asaf recebeu dons de Deus. Asaf recebeu habilidades da parte de Deus para poder ministrar no templo e na casa do Senhor. Asaf se tornou um homem muito importante nos seus dias. E não somente isso, Asaf foi reconhecido como um homem de Deus, um homem piedoso. É só ler o Salmo 73 a 83, os irmãos vão compreender quem era esse homem chamado Asaf. Porém, mesmo com toda essa envergadura, sendo um homem que tinha dons, sendo um homem que tinha habilidades, sendo um homem importante nos seus dias, sendo um homem de Deus, sendo um homem de sucesso, sendo um homem onde toda a sua família o aplaudia e dizia: Deus te chamou para isso. Nós reconhecemos o seu ministério, reconhecemos a sua vocação. Asaf, onde você coloca a mão, as coisas prosperam. Asaf, onde você começa a trabalhar, as coisas fluem. Asaf, quando você tem uma oportunidade para servir a Deus, as pessoas são tocadas, as pessoas são alcançadas, vidas são alcançadas, Asaf. Porém, Asaf, ele vai também experimentar. E o que Asaf vai experimentar? Asaf vai experimentar as dúvidas. Asaf vai experimentar os dessabores da vida. Asaf vai experimentar as inquietações da existência da sua humanidade. Mas pastor, não era um homem de dom, não era um homem de habilidade, não era um homem de Deus? Sim, mas ele estava sujeito a experimentar qualquer tipo de intempérie que surgisse sobre a sua vida. E Asaf vai nos ensinar como que manter um relacionamento com Deus mediante as injustiças que acontecem sobre este mundo. Eu li aqui para os irmãos, e Asaf, ele vai perceber, e assim como cada um de nós vamos perceber, não basta muito, nós ligamos um rádio, nós ligamos a televisão, e nós vemos alguém que age com impiedade, alguém que rouba, alguém que mata, alguém que faz a maldade, e parece que essas pessoas são impunes. Parece que essas pessoas não têm condenação. Você trabalha, você se esforça, você acorda cedo, e você olha para alguém que está defraudando, alguém que está roubando. Ele não acorda cedo, acorda tarde, mas tem uma casa bela, tem um carro do ano, e todas essas dúvidas e essas inquietações começam a alvejar as dúvidas dentro do coração da vida deste homem chamado Asaf. Como manter um relacionamento diante de Deus íntegro, sincero, no mundo difícil, no mundo de injustiça, no mundo de impiedade, no mundo onde as pessoas são capazes de atirar em alguém por causa de um aparelho celular, e no dia seguinte parece que a pessoa não é condenada, ela está de novo na rua para cometer atrocidades, tudo novamente. E Asaf está vivendo um conflito interno, vendo todo esse ambiente, vendo os seus dias e percebendo que os seus dias estão se tornando de mal a pior. E qual que é a saída que esse homem tem para manter o seu relacionamento com Deus? Eu não sei se isso já aconteceu com você,
mas possivelmente você já parou para pensar: como que pode? Agiu com tanta impiedade e está solto. Parece que está impune. Parece que a justiça não está funcionando. Parece que não tem justiça para a vida dessa pessoa, porque faz e comete de novo sem arrependimento. E nós vemos as coisas virando uma bola de neve e indo de mal a pior. E Asaf está olhando para todo esse cenário e ele não queria perder a sua comunhão com Deus, mas só tinha uma saída para ele permanecer firme com Deus, e ela está registrada no versículo de número 1. Eu queria que você voltasse os seus olhos para lá. Salmo 73, versículo de número 1. Após essa breve introdução, nós vamos aplicar a primeira parte dessa mensagem. Versículo de número 1. O Asaf vendo todo esse cenário, um cenário onde as dúvidas aparecem, um cenário onde os dessabores aparecem. Eu fui visitar a minha mãe e o meu padrasto, ele me contou uma história de, olha irmão, vai vendo isso. Ele fez um acordo com o rapaz pela internet, e o rapaz da internet disse assim: não, você vai lá comprar um televisor, e quando chegar lá você vai visitar o meu funcionário, e o meu funcionário, ele vai te mostrar a televisão, vai te validar em todas as questões. Ele foi até lá, e no site tinha todas as descrições e tudo. Resumindo para os irmãos entenderem, chegando lá, o rapaz, sem saber da história também, eles tiveram um diálogo, e o diálogo foi acontecendo, ele não desconfiou do cenário, viu a televisão, gostou, acabou fazendo um depósito de R$500. A televisão custava R$700, ou seja, era golpe, ele nem imaginava, ele nem sabia. E aí, quando ele fez o depósito para essa outra conta, ele foi buscar a televisão. Quando ele chegou para buscar a televisão, o rapaz falou assim: mas você não fez depósito nenhum para mim. A verdade foi que o hacker hackeou o site de alguma maneira, ele elaborou lá e conseguiu fazer com que o depósito fosse para a conta dele. E nós vivemos em um mundo, e eu já disse isso para os irmãos, e nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão maquinando maldade atrás de maldade. Eles não se preocupam se é uma pessoa de idade, eles não se preocupam se tem problema de saúde, eles não se preocupam se é dinheiro do fundo de garantia que foi demorado, foi para acumular e demorou-se. Não tem essa preocupação. E como viver no mundo onde a impiedade reina? Você liga o jornal, parece que se você torcer sai sangue, é notícia triste, é notícia de desastre, é uma atrás da outra, um mundo de impiedade. E não precisa ir muito longe, é só você ver as notícias e as coisas estão acontecendo. E o versículo de número 1 mostra-nos que Asaf está diante de todo esse cenário, mas o verso de número 1 vai mostrar a saída que ele tem para ter um relacionamento com Deus. E aqui eu queria aplicar a mensagem da parte de Deus ao seu coração. A mensagem que o Senhor confiou ao meu coração para transferir à igreja nessa noite é: os olhares de Asaf. Os olhares de Asaf. Para onde nós devemos olhar quando o mal nos cerca, quando a dúvida nos cerca, quando as inquietações da nossa existência, ela começa a nos inquietar. O homem geralmente é quando passa do 40, aí já começa a vir muitas coisas sobre a sua cabeça. Para onde que nós devemos olhar quando essas inquietações começam a surgir sobre a nossa vida? Verso de número 1, o texto da palavra de Deus diz assim: verdadeiramente, ou em outra versão, certamente, bom é Deus para com Israel. Aonde que eu devo olhar? Ou para onde Asaf olhou quando ele estava cercado pela maldade? Primeiro olhar de Asaf. Asaf olhou para o alto. Asaf olhou para Deus. Pastor, para onde que eu devo olhar quando a maldade estiver me cercando? Pastor, para onde eu devo olhar quando eu sentir dúvida sobre a minha vida? Pastor, quando as inquietações da existência vêm sobre a minha mente, vêm sobre o meu coração, alcançar a minha família, aonde eu
meus olhos. Asaf está nos ensinando aqui nessa noite. Coloque os seus olhos lá no alto, os seus olhos lá em cima. O salmista vai dizer: para onde eu devo olhar? Porque eu olho para os montes e eu sei que de lá não me vem o socorro. Então da onde me vem o socorro? O socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e que fez toda esta terra. O que Asaf vai dizer? Verdadeiramente bom é Deus. Mas eu estou cercado pela impiedade, eu estou cercado pela maldade. Quando eu sair daqui eu não sei o que pode acontecer, mas Deus está dizendo: coloque os seus olhos no autor e consumador da tua fé. O nome dele é Jesus. Diga ao seu irmão: continue olhando para Jesus, meu irmão. Continue olhando para Jesus. Então o primeiro olhar de Asaf é onde, irmãos? Diga assim: olhando para o alto. Hoje rapidinho, são só 4 olhares, eu já vou passar para o próximo. São 4 verdades que a gente aprende com esse olhar aqui, irmã Maria. A primeira verdade é que Asaf acredita na existência de Deus. E mesmo que o mundo está todo corrompido, perdido, mas Asaf está dizendo: eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus. A segunda verdade é que ele concentra a sua atenção em Deus. Ele não concentra a sua atenção nos seus problemas, nas enfermidades, nas suas dificuldades. Ele concentra todo o seu foco e a sua atenção diante de Deus. A terceira verdade é que ele exalta a bondade de Deus. Você já viveu com alguém que só sabe murmurar, irmãos? Alguém que é ingrato, que tudo que acontece é algo negativo. Isso é terrível, porque se nós não tivermos um bom psicológico, isso acaba nos afetando, e daqui a pouco a gente está igual o coiotinho, dizendo: ó céus, ó vida, o que será de mim? O que será da minha casa? O que será da minha família? Mas Asaf está dizendo: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Asaf exalta a bondade de Deus. E a quarta lição é: Asaf tem certeza, meu irmão, isso é lindo, a certeza de que Deus é bom. A certeza interna dentro de Asaf de que Deus é bom. Ele vai dizer assim, ó: certamente ou verdadeiramente. O que Asaf? Bom é Deus para Israel, para com os limpos de coração. Então, ou seja, independente dos mistérios ou das adversidades que surgem na nossa vida, nós devemos nos apegar naquilo que nós temos certeza. Porque qual é o maior problema? O problema é quando a gente está vivendo um momento de dificuldade, as trevas tentam nos ladear, tentam nos cercar e colocar dúvidas. O problema em si nem tanto é na dúvida, porque a dúvida ela procede de um coração ainda não muito bem resolvido. O problema é a incredulidade. A incredulidade é um coração resolvido, ele já está determinado a não crer em Deus. Então cada um de nós que aqui estamos sujeitos a ter trevas nos ladeando. Só que como que eu preciso avançar? Eu preciso enfrentar os mistérios dessa vida. De que maneira? Me apegando naquilo que eu tenho certeza. O apóstolo Paulo vai dizer assim em Romanos capítulo 8, e eu amo esse versículo de número 28, põe aqui, Mário. Romanos 8, versículo de número 28. Ele vai dizer assim, ó: e sabemos. Ele está dizendo assim, ó, é certeza. Apaga aí, Marcela, por gentileza. E sabemos o quê? Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Asaf está concordando com Paulo, e Paulo está concordando com Asaf.
Ele está dizendo assim: a minha vida não está sendo levada como um barquinho sem direção, não. Como algum cantor disse aí, deixa a vida me levar e vida leva eu, nada disso. Eu vim aqui declarar o que é Asaf. Deus é bom e Ele está no controle da minha casa, da minha família, das minhas filhas. Quem tem medo para levantar aqui que eu vou profetizar? Deus está no controle da tua finança, Deus está no controle do teu negócio, Deus está no controle da tua casa, e Ele quer ouvir você dizer que Ele é bom, que Ele é bom. Quem vai dizer comigo? Quem vai dizer? Quem vai dizer que Ele é bom? Quem vai dizer que Ele é bom? Pastor, mas o momento está difícil, a crise me pegou. É agora que você tem que rasgar o céu, meu filho, e dizer: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Asaf está cercado, de muitas coisas, mas lá dentro, irmã Helena está dizendo: Deus é bom. Que coisa fantástica, né, Alex? Uma das frases mais épicas do meu pastor. Irmãos, ele não tinha nenhum dos dois rins, não podia beber água, tinha uma pedrinha de gelo que molhava assim os seus lábios, porque não podia. Sabe como é daquilo? O problema de rim, ele era literalmente oco por dentro, não tinha os dois rins, fazia odiar em segunda, quarta e sexta. E aí quando chegava na sexta-feira, a gente tinha oração, ele me chamava lá na casa dele. Ele falava assim: filho, fiz um negócio para a gente comer. Eu dizia: o quê? Fiz um joelho de porco com feijão. Irmão, a gente estava no lugar. E aí eu vi aquela situação dele, o ambiente da casa dele era muito quente, ele suando assim. Eu dizia: pastor, como anda as coisas? Ele dizia assim: Deus é bom, filho. Deus é bom, filho. Deus é bom em todo tempo. Um homem com tremenda comunhão com Deus, e nunca vi murmurar diante da situação. E é isso que me relembrou. Asaf está fazendo esse mesmo cenário. Irmãos, às vezes a gente está com mistura na geladeira, as crianças estão com os Danone, as coisas estão tudo certinho, e a gente está murmurando. Você vai me deixar sozinho aqui agora? Vai não, né? É ou não é, irmão? Ou seja, às vezes a gente está com combustível no carro, as coisas, o PVA paga as coisas certinho, irmão. Mas aí a gente vive uma vida que não expressa gratidão. Sim ou não? Me deixa sozinho, irmão. Nós, às vezes, somos pessoas difíceis. E Asaf está ensinando a gente, mas quer dizer assim, ó: Deus é bom, Deus é bom. Não importa o cenário que eu esteja vivendo, Deus é bom. Por qual motivo? Porque eu tenho que me apegar naquilo que eu tenho certeza. Sabemos o quê? Que todas as coisas cooperam. Mateusão, tem gente que acha que passa o pé na gente, que passa a gente para trás. E aí eles acham que estão lá na nossa frente assim. Mas na verdade a gente já deu uma volta, eles são retardatários. Aleluia! Eles acham que estão lá na nossa frente, irmão. Só que a gente já deu uma volta, eles já são retardatários. Por quê? Porque a gente está igual Paulo em Romanos 8, 28, e sabemos, irmão Alex, o quê? Que todas as coisas cooperam. Então, se alguém tenta passar a gente para trás, Deus de algum modo vai fazer isso cooperar para a gente avançar. Porque nós amamos a Deus, sim ou não, irmãos? Sim ou não, igreja? Então, a promessa para aqueles que amam a Deus, Alex, Bia, é essa. Viu, Caio? É essa. Nós não devemos ficar aqui focado assim, né? Mas vamos seguir, tá bom? O primeiro olhar, e eu já vou seguir rapidinho nos demais para a gente não perder o tempo. O primeiro olhar de Asaf, ele orou para o alto. O primeiro olhar, ele orou para o alto. O segundo olhar de Asaf está no verso 2. Vamos ler. O texto diz assim, ó. Ele estava falando de Deus. Olha isso aqui, ó. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Só que agora ele vai falar dele. Ele fala: mas quanto a mim, irmãos, quanto a mim. E lembra que, hein? Asaf tinha dom, tinha habilidade, era um homem importante, homem de Deus. Só que olha o caminho que ele vai fazer. Ele vai dizer assim, ó: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Ele está dizendo assim, ó: mas irmão, foi por pouco, viu? Foi por pouco. E sabe quem era Asaf? Alguém que regia o louvor na casa
extrema importância. E ele está dizendo assim, ó, Deus, ele diz, eu não sou incrédulo, eu confio em Deus, mas eu estou vendo o cenário que eu estou vivendo, e sabe uma coisa, independente do que eu estou vivendo, Deus é bom. Só que quanto a mim, os meus pezinhos foi por pouco que não se desviaram, quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Então, o segundo olhar de Asaf, quem arrisca? O segundo olhar de Asaf. Asaf olhou para, o primeiro olhou para o alto, o segundo Asaf olhou para si mesmo. Primeiro olhar, ele olha para o alto. Segundo olhar, ele está olhando para si. Você sabe de hoje é culto de ceia, e o apóstolo Paulo vai dizer isso no capítulo de número 11 da carta aos Coríntios: examine cada um a si mesmo. Ou seja, Asaf está em concordância com Paulo e Paulo está em concordância com Asaf. Asaf está criando um caminho de honestidade aqui. Ele está dizendo assim: eu estou olhando para mim. Ele está dizendo: eu estou olhando para dentro de mim. Eu quero ser honesto com os meus sentimentos. Asaf está dizendo: eu quero ser honesto comigo mesmo. Eu quero ser honesto com os meus sentimentos. Quero ser honesto com o meu coração. Asaf está dizendo isso. Eu quero olhar para mim. Uma das frases mais célebres do apóstolo Paulo deixando a Timóteo foi: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Sabe o que Paulo está dizendo? Você precisa cuidar de si, Timóteo. Ei, Timóteo, comanda seu coração, Timóteo. Comanda os seus sentimentos, comanda as suas emoções. A gente quer cuidar da conta do banco, tá certo. A gente quer cuidar da nossa empresa, ou do trabalho, dos filhos, e está tudo certo. Mas o Asaf está sendo leal consigo mesmo e honesto consigo mesmo, e ele está dizendo: quanto a mim, foi por pouco que eu não desviei, foi por pouco que meu pé não escorregou, mas foi por pouco. E o segundo olhar é: eu estou olhando para mim. Por qual motivo? Que quando eu olho para Deus, eu consigo ver a mim mesmo. Aleluia! E na mesa de Jesus tem algo tremendo. A gente, quando senta na mesa de Jesus, os meus olhos não estão olhando para as pessoas, mas estão olhando para mim. Aleluia. Eu não me torno acusador na mesa de Jesus, mas eu me torno aquele que precisa ser analisado. Ele está olhando para si mesmo. Eu vou falar sobre o terceiro olhar. O terceiro olhar está no versículo de número 4. O terceiro olhar é esse aqui: Asaf olhou para os lados. Primeiro ele olha para cima, segundo ele olha para si, terceiro ele olha para os lados. Por qual motivo? Porque Asaf ele está na casa de Deus, e aí ele percebe que os seus pés começam a escorregar. Por qual motivo? Porque ele começa a fazer comparação. Eu vou te dizer algo de Deus: a comparação é um copo de veneno. Se você beber, é capaz de você morrer. A comparação é terrível, terrível, terrível. E seja em qualquer ambiente que você vive, seja no profissional, seja na escola, jovens, na escola, seja na família. Irmãos, a pior coisa é parente se comparando com parente. Comparação. Deus está falando aqui. Aleluia, aleluia. Não vive esse cenário de comparação. Asaf olhou para cima, olhou para dentro, mas agora ele está olhando para o lado. Pastor, como você sabe isso? Está escrito, eu já li. Eu só vou recapitular porque eu preciso finalizar a mensagem. Vamos comigo ao verso 4. Olha o que Asaf ele vai dizer. Presta atenção nisso. Verso número 4 diz assim, ó: porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno,
os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração pode desejar. Você sabe o que Asaf está dizendo? Eles são orgulhosos, eles são maldosos, eles são zombadores, eles são influência negativa. Só que Asaf está diagnosticando tudo isso. Aí quando ele olha para a sua vida, ele diz: mas eu estou aqui na presença de Deus e nenhuma casa boa eu tenho, nem um carro bom eu tenho, nem numa escola boa o meu filho ou a minha filha estuda. E esses homens que são perversos e mal estão progredindo, indo de melhor e melhor e melhor, e você na luta para trocar o porcelanato da sua casa, e remate o rebe caracia, e você na luta para colocar o pão de gesso na sua casa, e você na luta para trocar de carro, para fazer uma coisa, para trocar de casa. Deus está falando com você. Ei, Asaf, Deus te conhece, Asaf. E você vendo que tal pessoa recebeu bolsa em Harvard, Oxford, e você fazendo a faculdade, não tem estudo. Quem pode dar glória a Deus? Asaf começa a olhar para os. Quem está comigo? Vamos ver. Asaf começa a olhar para os. Vamos lá. Asaf olha para cima. Asaf olha para cima. E Asaf olha para os. E aí ele começa, tá? O bom é você ler do verso 4 ao verso 16, que é toda a descrição que... Vamos ler, né, irmãos? Nós já estamos aqui, vamos ler. Verso de número 11. E eles dizem: como o sabes Deus, há conhecimento do Altíssimo. Verso 12. Eis que estes são ímpios, e prosperam no mundo, e aumentam em riqueza. Olha aí que Asaf está enxergando. Eles só prosperam, eles só aumentam em riqueza. Parecem os nossos políticos, né? Verso número 13. Não poderia perder essa piada logo hoje, né? Dia de votação. Verso 13. Na verdade que em vão tenho purificado meu coração. Olha o que Asaf chega a dizer. Em vão tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pensamento de Pilatos, irmão. Vamos lá. Verso 14. Pois todo o meu dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. É quando a manhã brota, o boleto chega, as árvores já se desespera. Verso 15. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Nós não devemos deixar de viver uma vida plena que agrada a Deus só porque os resultados desse mundo parecem desanimadores. Nós não devemos deixar de viver uma vida de santidade, de piedade. Há sentimentos no coração que pulsam e dizem: será que vale a pena ser santo? Será que vale a pena jejuar? Será que vale a pena viver uma vida de renúncia? Porque eu vivo assim e esses outros vivem uma vida depravada, uma vida de orgias, de engano, de mentira, de profanação, uma vida de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento, uma vida de fofoca, uma vida de vaidade, de lascívia, de adultério. E Asaf está em conflito consigo mesmo. Será que vale a pena viver uma vida de santidade? Uma vida agradando a Deus, Alex? Uma vida rejeitando a carne? Uma vida rejeitando as propostas desse mundo? Será que vale a pena? O último olhar, tem mais, mas eu fecho no último, Moisés. O último olhar, ele começa a partir do versículo de número 17. Por gentileza, volte seus olhos ao verso 17. Pregação bem expositiva hoje, para você sair bem alimentado daqui hoje. Bem alimentado. Verso de número 17. O último
último olhar de Asaf, verso 17. Até o verso 16, Asaf está olhando para o lado, olhando para a vida dos ímpios. Quando chega no verso 17, o seu olhar muda, Glauber. O seu olhar muda o foco, muda a direção. O verso 17 diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim de cada um deles. Asaf vai dizer: eles roubam, eles matam, eles prosperam, eles fazem isso, fazem isso, fazem isso. Só que ele vai dizer assim: no meu último olhar, quando eu cheguei na casa de Deus, eu recebi um novo olhar da parte de Deus, e eu comecei a perceber qual que são o fim dessas pessoas. E aí Asaf vai dizer: o fim deles é perdição, o fim deles é afastamento de Deus, o fim deles é uma vida longe do Senhor. E qual que é o último olhar de Asaf? Asaf olhou para a comunidade da fé. Asaf olhou para a igreja do Senhor. Asaf, até esse presente momento, ele disse assim: Fê, até que eu entrei no santuário. Oh, meu Deus do céu. A mente de Asaf foi atrapalhada no caminho, irmão. Ela é bem cala sua. A mente de Asaf veio embaralhada no carro, no caminho, veio toda desengonçada, toda atrapalhadinha. Mas quando chegou no templo, parece que a visão de Asaf começou a ser colocada no lugar certinho. Deus está dizendo para mim aqui agora: Ele vai abrir algumas missões aqui nesta noite e nesta casa de oração. Por quê, pastor? Porque você chegou no templo, no santuário, na casa do Altíssimo. Olha, irmão, eu preciso confessar, porque Asaf confessou, eu vou confessar também. Teve dias, Carmelita, que eu vim com a minha mente no carro atrapalhada, irmão, com a minha mente preocupada, com a minha mente perturbada. E já teve dias que já vi com a minha mente, não, comigo, assim, com a pastora também. Já confessei, pronto. Só que quando eu pisei no templo do Altíssimo, fica de pé, vai, você. Aleluia. As irmãs vão louvar, tá bom? A gente louva depois. As irmãs vão louvar junto com a gente. Aleluia. Ó, olhem pra cá, o culto não acabou não. Quem já vai cear, pode tocar. O culto não acabou não. Eu queria te propor 4 olhares, ok? Diga assim, 4 olhares. Primeiro olhar, olhou para o alto. Vamos lá, olhou para o alto. Segundo olhar, olhou para si. Terceiro olhar, olhou para os lados. E o quarto olhar, olhou para a comunidade da fé. Então eu queria deixar uma palavra aqui para a igreja agora pastoral. Asaf nos ensina a importância de cada um de nós estarmos aqui no culto. Para mim o que mais importa, irmãos, de verdade, não é se você trouxe um bolo, uma torta, um pão com carne louca, fica a sugestão. Mas assim, não me importa isso. O mais importante é que você chegou no culto, amém? Porque eu sei, Fernando, que aqui a gente tem a possibilidade dos nossos olhos abrirem, a gente ganhar uma visão certa, das coisas certas, não é verdade? Ou seja, a última verdade aqui, com você de pé para a gente louvar a Jesus, que no ambiente do culto, porque foi essa revelação que ele ganhou, no ambiente do culto, irmã Maria, a gente recebe revelações de Jesus. Tem vezes que a gente entra no culto, eu não sei, provavelmente você já passou por isso, querendo abandonar tudo, querendo largar tudo, querendo deixar casa, família, lar. A pastora falou que até viu uma mala aqui. Então, se você entrou com esse tipo de pensamento, o Senhor está te dando uma nova visão a partir de agora.
pode ficar com a mão para cima para receber. Está cancelado. Eu vou repetir isso. Está cancelado. Eita! Deus está me dizendo que tem revelação para entregar aqui no meio da igreja. Se você se conectar aí no Espírito, o Senhor vai falar aí dentro de você. Está cancelado. O que, pastor? Está cancelado, irmãos, todo tipo de separação precoce em nome de Jesus. Todo sentimento de desistência. O Senhor pede para te dizer: eu estou te dando novas visões. Asaf, eu te conheço. Eu te conheço. E eu quero te trazer novas revelações. Não são os problemas que me afastarão de Deus, porque eu estou firme em Jesus. Com seus olhos fechados, vamos louvar a Jesus. Vamos apresentar a Ele o hino com muita alegria. E deixe Ele trabalhar no seu coração.